As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Fala aí, pessoal, muito boa noite. Estamos aqui novamente, mais uma quinta-feira, 8 horas da noite, aqui nos estúdios da Rádio e TV Fraternal. Eu estou aqui, eu sou o terapeuta Luiz De Vitro, eu trabalho aqui na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo, com quiropraxia, massagem, reiki e também com acupuntura. Essas são as técnicas que eu aplico. Então, eu sou acupunturista, massoterapeuta, quiropraxista e mestre em reiki. Aplico essas técnicas aqui em São Caetano, mas nós estamos, no dia de hoje, falando sobre um outro tema, que é o tema que eu fui desenvolvendo aqui dentro da minha própria mente. E o tema de hoje é o prejuízo que a gente tem ao sentir raiva. O prejuízo que a gente tem ao aparecer dentro da nossa mente este cara aqui. Aparece aqui para mim, Jefferson, nosso efeito Hulk. Aparece o Hulk aqui para mim. O Jefferson vai colocar lá o Hulk. Vamos ver se eu consigo dar um soquinho aqui na mão dele. Ó. Então, o Hulk foi um dos personagens que a gente já identificou desde o começo aí da nossa websérie, dessa nova websérie, desse novo formato de programa, que é um dos carinhas aqui que mais atrapalham a nossa mente, né? E o maior prejudicado quando o Hulk aparece, né, somos nós mesmos, porque a raiva, o ódio, ele contamina o nosso corpo, né? Ele contamina as nossas células. Porque ele libera dentro de nós, né, um hormôniozinho chamado cortisol, juntamente com outros hormônios, como, por exemplo, a adrenalina. E esses hormônios, eles meio que não têm uma vazão. Eles não têm como dar uma vazão se a gente não correr, não brigar. Então, essa raiva, ela tem que ter uma vazão, né? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa começar a perceber que não é através da raiva, né, que é um enorme prejuízo para cada um de nós, que nós vamos conseguir resolver as situações. Então eu vou dar alguns exemplos aqui dentro da minha própria vida, né? Pode sumir aqui o Hulk, Jefferson? Isso aí. Então, eu comecei a ver esse reflexo aí do Hulk, desse prejuízo da raiva em minha própria vida. Por quê? Porque eu acreditava, né, que eu precisava tomar a responsabilidade da minha vida. Precisava me tornar mais dominante na minha vida. Mais dominante nos meus negócios, mais dominante dentro do meu relacionamento, mais dominante dentro de todas as ações, dos relacionamentos familiares, de como, inclusive, eu gerenciava as minhas emoções. Por isso que, se você não assistiu o programa anterior ou não tem assistido essa série que a gente falou sobre vitimismo e autorresponsabilidade, eu te aconselho fortemente a você parar o programa agora e assistir toda a série, e mais principalmente o último programa, tá? Então, eu acreditava que para eu me tornar dominante e governar as minhas emoções, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a, quando eu era contrariado, a ser ríspido com as pessoas, a gerar esse estresse, que só gerava esses hormônios aí que não levavam a nada, né? E aí eu comecei a refletir, eu falei assim, como é que eu poderia fazer diferente? Como é que eu poderia pegar esses hormônios, né? Como é que eu poderia usar isso ao meu favor? Bom, a primeira coisa que eu comecei a perceber é que quando a gente está com muita raiva, quando a gente está com muito ódio de uma situação que aconteceu, quando o Hulk começa a florescer dentro do nosso peito, dentro das próprias histórias do Hulk, dentro dos próprios filmes do Hulk,
Como é que ele ficava mais calmo, mais pianinho, mais de boa? Era quando ele via aquela namorada, aquela mulher amada. Ou seja, o amor. Então, põe aqui, Jefferson, para mim, por favor, desse lado aqui, o nosso Quarteto Fantástico. Então, olha só. Vocês acham que Jesus era uma pessoa forte? Era uma pessoa forte? Eu acredito que vocês acham que Jesus era uma pessoa forte. Vocês acham que Martin Luther King era uma pessoa forte? Ele era uma pessoa forte. Vocês acham que Gandhi era uma pessoa forte? Era. E o Mandela? Nelson Mandela era uma pessoa forte? Também era. E o Dalai Lama é uma pessoa forte? Também é. O que todos eles têm em comum? Reflitam aí. O que todos eles têm em comum? O que eles têm em comum é a liderança. Eles conseguem liderar, eles conseguem governar, eles conseguem, né? Pode tirar aqui o Quarteto Fantástico. Tira aqui, Jefferson. Olha aqui, esse outro exemplo aqui, ó. Próprio Jesus, que eu acabei de citar. Tem uma força nele? Tem. É a raiva? Não. O que todos eles têm em comum? Como é que você consegue liderar, sobressair, trazer uma energia de governança para a sua vida absoluta? Só tem uma resposta que eu descobri, pelo menos dentro de mim, aí eu quero que você reflita dentro de você. É o amor. O amor. Todos esses líderes, eles pregavam o amor e a paz. Não era através da raiva que eles tinham controle da situação. Era através do amor e da paz. Mas, Luiz, às vezes eu fico com muita raiva, dá vontade de espremer o pescoço da pessoa, dá vontade de dar um soco, dá vontade de bater, dá vontade de fazer um monte de coisa. Ó, outro dia aconteceu um fato interessante comigo. Eu fui contrariado pela minha esposa. Estava no carro dirigindo com ela, chegando quase em casa, né? Eu estava falando sobre algumas questões pessoais minhas, e ela chegou e falou assim para mim: ó, isso daí que você está falando, eu jamais vou permitir, eu não vou deixar você fazer. Aí eu me veio assim na cabeça, quem que é ela para falar que não vai deixar eu fazer? Ainda mais eu, que estou a cada dia me tornando mais livre. Olha só o comportamento que eu decidi ter. Eu simplesmente parei o carro, estava perto de casa já. Eu parei o carro e falei, eu preciso tomar uma atitude. E aí eu encarei aquilo não como pessoal. Eu esqueci que era ela que tinha me falado isso. Eu encarei aquilo como uma energia. Então peguem as situações de vocês como uma energia. Eu fui contrariado. Algo não saiu do jeito que eu queria. Eu fiquei frustrado com o comportamento dela. E aí eu podia fazer o quê? Eu podia ser ríspido com ela, eu poderia ter sido grosso com ela, eu poderia ter tido todas essas atitudes. Aí o que eu fiz? Eu parei, pensei, falei assim para ela, é o seguinte, ó, tá aqui a chave do carro, eu vou o resto do caminho a pé. Aí ela falou assim para mim, como assim? Você tá fugindo do problema, tá fugindo da situação, não sei o quê? Eu falei assim, não, eu vou o resto do caminho a pé. Por quê? Porque depois eu fui pesquisar, eu tive essa atitude, esse comportamento na hora, e eu nem tive consciência do porquê direito eu estava fazendo aquilo, né? Mas eu simplesmente obedeci a minha intuição. Eu olhei para aquilo, tirei ela do problema, tirei eu do problema, e simplesmente naquele momento eu era energia. E eu senti essa energia, e eu falei, é uma energia muito forte, é uma energia de ação, de querer falar palavras duras, de querer bater, de querer... É uma energia. O que eu faço com ela? É uma energia que me dá movimento, que me dá uma ação. Então eu vou fazer um movimento. Foi assim que eu intuitivamente eu canalizei ela e eu extravasei. E aí como é que eu extravasei? Eu fiz uma caminhada. Lá onde eu moro é perto de uma região que tem árvores, que tem parques, eu falei, eu vou andando. E aí depois eu vi que isso é uma técnica terapêutica, eu nem sabia.
você se afastar do ambiente que está te causando estresse, que está te causando desconforto, que está te gerando raiva. Você se afasta do ambiente, reflete, porque aí essa energia que você iria usar de uma forma inadequada, você coloca no movimento. A caminhada é uma forma de você refrigerar a sua mente. E aí, quando eu cheguei na clínica, né, quando eu cheguei na nossa casa, na verdade, para conversar com ela, eu já tinha exatamente o que eu ia falar com ela. E aí, de uma forma muito suave, muito tranquila, eu falei assim para ela: olha, eu não gostei do jeito que você falou comigo, né? Não gostei nem um pouquinho do jeito que você falou comigo. Eu acho que se você me ama, o mínimo que você deve a mim é amor e respeito. É o mínimo, né? E aí, enfim, ela foi refletindo também, foi pensando no que aconteceu e tudo mais. E aí eu consegui contornar a situação, eu consegui resolver a situação pelo amor. Mas por que que o que ela me falou me afetou tanto? Porque como eu amo ela, eu tenho uma dependência ainda emocional em relação a ela, que é uma coisa que eu ainda estou trabalhando também. E essa dependência emocional faz com que eu não seja igual a esses carinhas aqui, põe de novo aqui, o Quarteto Fantástico, faz com que eu não seja 100% livre. Esses 4 carinhas aqui, eles eram tão livres aqui na mente deles, que eles propuseram para o mundo também a liberdade. Então a dependência, seja ela química, certo? Você que por um acaso esteja envolvido com bebida, com droga, com cigarro, a dependência química, a dependência emocional, certo? A dependência, os vícios de uma forma geral, a dependência de uma forma geral, ela te tira o quê? Ela te tira a liberdade. Ela te tira a liberdade. E aí cada um de nós é um dependente também bioquímico, né? Não é somente quem é dependente do álcool, da bebida, que é um dependente químico. Você também é dependente bioquimicamente dessas sensações tão grandes que te trazem de estresse, de raiva. Só que tem um problema, que o estresse, a raiva, ela desgasta demais o corpo. Você vai envelhecer mais rápido, você vai adoecer, porque a sua imunidade ela vai lá embaixo. Quando o Hulk aparece na sua vida, a sua imunidade vai lá embaixo, certo? E falando do Hulk, falando do Sméagol também, que a gente falou no outro programa, Jefferson, põe aqui para mim, ó, já colocou o Hulk, agora põe aqui, você consegue colocar aqui também o Sméagol? Põe o Sméagol aqui. Que eu aposto que o pessoal de casa, então, eles estão se perguntando, como que eu lido no meu dia a dia com o Hulk e com o Sméagol? Porque o Hulk e o Sméagol, eles vão ficar aparecendo na sua vida. E eles aparecem na minha constantemente. Então, por exemplo, com o Hulk eu já dei uma ótima dica aqui para vocês, com o Hulk, né? Eu já dei uma ótima dica aqui para vocês, que é, tá com raiva, tá achando que vai explodir, vai fazer besteira? Para tudo e faz uma caminhada. Transforma essa energia, que é uma energia de movimento, de explosão, em movimento. Ué, só pega essa energia e faz aquilo que ela quer fazer. Não briga contra ela, não é movimento, não é ação. Então vai lá e pega um saco de pancada e dá soco no saco de pancada. Vai fazer uma caminhada no seu bairro. Eu achei a caminhada interessante, pelo menos para mim, porque também refrigerou a minha mente. Né? Eu não dei só vazão para aquela energia, eu refrigerei a minha mente. Né? Mas você pode canalizar ela andando de bicicleta, você pode chegar e canalizar ela limpando sua casa inteira. Inclusive, limpar a casa é uma ótima atividade física, queima caloria pra caramba, e você vai aproveitando aquela raiva, vai limpando ali e vai imaginando que você está tirando aquela sujeira de dentro de você. Está tirando aquela energia de dentro de você. Você pode fazer todas essas ações. Mas e o Sméagol? Opa, o Sméagol aqui desse lado. E o Sméagol? Sméagol dá trabalho. Eu acho às vezes que o Sméagol dá até mais trabalho que o Hulk. Porque o Sméagol, às vezes, você acha que ele sumiu e ele vem assim, ó,
do nada te atormentar. O Smiggle, o que ele vai fazer? O Smiggle é a negatividade em pessoa, né? É a nossa sombra. É tudo aquilo que a gente não quer que apareça. Então, como é que a gente faz para lidar com o Smiggle? O Smiggle, ele sempre vai ser aquela advertência. Ele vai ser sempre assim, ó, eu tô aqui. Então, por exemplo, eu estava passando por uma questão de saúde. E aí o Smiggle começou a vir na minha cabeça e falar, ó, vai que volta esse negócio aí que você teve. Vai que você precisa fazer mais uma cirurgia. Vai que não sei o que, vai que não sei o que lá. E aí você começa a ficar com sua energia lá embaixo, né? Porque ele pega um conteúdo lá do passado, traz aqui para o presente e faz você se preocupar com o futuro. É isso que o Smiggle faz. Daqui é o papel dele. É gerar medo, reclamação, se vitimizar, falar assim, como é que eu vou resolver? É mesmo? Isso daí pode voltar. Você vai se tornando uma vítima, um refém da situação. Agora, se a gente aplica no Smiggle, estraçalha ele com o quê? Com a autorresponsabilidade, o que eu faço com o Smiggle? Aí eu falo, ah, é? Então pode acontecer esse problema de novo? Então, se pode acontecer esse problema de novo, o que eu posso fazer? É fazer atividade física? É tomar mais água? É dormir melhor? É me alimentar melhor? É começar a meditar? O que eu posso fazer para essa questão não voltar mais? É pensar positivo? E aí eu vou lá e pego o Smiggle e estraçalho ele com o quê? Com autorresponsabilidade. Tira tudo daqui, Jefferson. Manda todo mundo embora. Manda todo mundo embora. Isso. Então, a autorresponsabilidade, ela destrói o Smiggle. Então, o Smiggle, ele é sempre um alerta ali para você, ele nunca vai deixar de existir. Só que você pode pegar o Smiggle também e usar ele como uma energia ao seu favor. O Smiggle, ele sempre vai te lembrar as desgraceiras que pode acontecer. Isso se você tiver consciência de que o Smiggle existe. Porque lembra que eu expliquei que tem gente que não tem nem consciência de que o Smiggle existe. Não tem nem noção. Ela é o próprio Smiggle. Assim como eu fui vários anos na minha vida que eu já expliquei nos outros programas. Então, a parada é bem simples. A parada é a seguinte. É você encarar tudo como energia. Só que isso dói. Sabe por que dói? Porque você vai ter que se desacoplar do seu ego. Lembra da história lá com a minha esposa? Quando ela me falou aquilo, eu não pude mais me enxergar como Luiz terapeuta. Eu tive que me enxergar como um espírito que está vivendo nesta vida como o Luiz, homem, não sei o que, terapeuta, que está todo de branco, que trabalha na Holoclinic e vem fazer programa aqui na web, Rádio Fraternal. Então, para você conseguir manipular as energias e identificar quando está aparecendo o Hulk, quando está aparecendo o Smiggle e gerenciar esses personagens dentro da sua cabeça, como é que um gerente ele atua? Como é que um líder ele atua? Ele pode estar no mesmo nível, ele pode estar no mesmo patamar de quem é subordinado a ele? Não. Ele tem que estar olhando daqui de cima, né? Imagina, o líder da produção numa fábrica, ele olha a produção lá da sala dele, lá da gerência, lá de cima. Ele vê o pessoal da linha de produção trabalhando. Então é a mesma coisa, você vai começar a se desacoplar e olhar Smiggle, Hulk, energia da esposa, energia aqui, ó, dificuldade financeira, o que dá para eu fazer? Problema de saúde, o que dá para eu aprender com isso? Né? Tem até um livro que se chama Doença como Caminho. O que dá para eu fazer? O que eu posso tirar aí? E aí você vai aprendendo a converter tudo. Porque é um monte de lixo. Só que o lixo, lembra? O lixo, ele pode ser reciclável. É um monte de lixo, mas você pode reciclar esse lixo. Você pode pegar todo esse lixo e transformar em algo positivo para você. Transforma esse lixo em combustível. Então é isso que você tem que fazer. Todas essas energias você canaliza, observa e transforma a sua desgraça, o seu problema em glória. Transforma a sua dor num recurso. É simples fazer isso. É só você se desacoplar, olhar tudo como energia e você fazer uma reciclagem. Você pega aquilo e dá como um tiro de canhão
para a direção certa que você está precisando, para a direção certa que isso te traga ao seu favor. Então pensa, se eu não tivesse discutido com a minha esposa na semana retrasada, na semana passada, se eu não tivesse vivendo à mercê do Smigol durante tantos anos, se eu não tivesse sido refém do Hulk, hoje eu não estaria fazendo esse programa aqui para vocês. Então todo esse conteúdo negativo, agora a gente está transmutando, está reciclando numa energia positiva e está ajudando milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo. Milhões de pessoas que possam assistir esse vídeo. Então, não ache que o que está acontecendo de ruim na sua vida ou essas coisas que parecem ser ruins, elas realmente são. Então, é sempre essa reflexão. Quando você está com raiva, você acha que aconteceu um prejuízo com você. Você se frustra, né? E aí você acha que você é um refém, que você é uma vítima. Lembra lá do Smigol? Isso gera o Hulk dentro de você. Gera essa raiva, gera esse prejuízo. Você está se sentindo prejudicado, frustrado pelo que aconteceu. Mas não. Você precisa usar tudo isso ao seu favor. Então, meu boa noite aqui para cada um de vocês. Nós vamos encerrando o programa de hoje e vou deixar então aqui o nosso trabalho do Reiki, que acontece, nosso trabalho fraternal, todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, na Holoclínica, na rua Brás Cubas 137, no Jardim São Caetano, em São Caetano do Sul. E se você não tem como se deslocar aqui fisicamente, basta você enviar seu nome aqui para a rádio ou no meu Instagram, que é o @holoclínica com H no começo. E se você está também se identificando com essas histórias, com essas reflexões da minha própria mente, que na verdade também provavelmente você deve ter a sua própria mente, eu peço para você deixar seu like, compartilhar, manda para os seus amigos, porque lembra, a gente está transformando, a gente está reciclando toda essa energia negativa numa energia positiva, convertendo a desgraça em glória. Então eu peço a sua ajuda. Então, boa noite, Jefferson. Pode desligar tudo. Até quinta-feira que vem. Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.